aparece na comunicação é só reflexo de como a pessoa está vivendo a vida dela. Porque isso daqui, esse parágrafo desse livro inteiro, às vezes é um parágrafo que muda o jogo, né? Eu penso que é o melhor livro que eu já li sobre missão, visão, valores e propósito. As pessoas pensam que é tudo a mesma coisa, não é? Como então que a gente define os valores de uma empresa? Só que, então, quem eu sou? Não sabia. Existem empresas boas, mas existem empresas excelentes. E é muito diferente uma da outra. Liderança feminina. Pode ser leve. Ser leve é diferente de seriedade. Lógico, a gente erra muito. Mas eu penso que uma coisa já estava claro para mim por ter lido esse livro. Que se chama Nunca fuja de batalhas ou de brigas que podem estabelecer a paz. Mas quem acompanhou de perto sabe que, humanamente, o que aconteceu foi impossível. Existe um fator que alguns chamam de sorte e outros deuses. Ponto final. Olá, eu sou a Jordana. E eu sou a Paola. E esse é o Virando a Página. Um podcast para quem busca desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e propósito. Através de bons livros. E ela Não disfarcei? Eu achei que eu disfarcei. Hoje a gente tá aqui com a nossa primeira convidada mais do que especial. Apresenta ela para nós, amiga. Ela que é empresária, fundadora da JK Academy, comunicadora como ninguém. Eu sou fã, sou suspeita para falar. Somos Jennifer Koyama, seja muito bem-vinda. Adorei, gente. Tô gastando Esqueci um detalhe. O quê? Solteira! Gente! Virei a página. Então, Jenny, faz um resumo de como foi até agora a sua trajetória com a JK Academy, desde a época que você fundou, o que te ajudou, como é que você decidiu, como é que você encontrou que seria isso, que era essa sua missão de comunicar com as pessoas. Uma coisa que sempre me ajudou é, desde criança, eu saber que eu gosto de comunicação. Gente, eu amo comunicação. Então, as minhas brincadeiras preferidas era fingir que eu estava ensinando, que eu estava dando aula, fingir que eu estava palestrando. Então, desde criança, isso já estava em mim. Eu lembro do escorregador do parquinho, eu subia a escadinha, apoiava assim no assento do escorregador e eu fingia que era bancada de jornal. Nossa. E eu fazia papelzinho para ser a papeleta e fingia que eu estava apresentando o Jornal Nacional. Então, algo dentro de mim, eu acredito que eu tenho realmente a missão, o talento divino de comunicar. Então, isso para mim sempre foi muito claro. Mas para chegar na JK, a JK surgiu num momento pós-pandemia em que eu estava bem perdida. E eu tinha abandonado a comunicação, porque eu tinha surtado uma época por ter me tornado uma personagem, essa é a verdade. Quando eu estava ali no palco, quando eu estava realmente conduzindo um workshop, uma palestra, eu olhava para aquilo e falava, não era eu não sou isso. Só que, então quem eu sou? Não sabia. Que difícil. Não sabia. Mas eu sabia quem eu não era. E eu não era aquela pessoa dos palcos. Então eu surtei, eu tive um burnout da comunicação e falei, não quero mais isso, não quero mais falar em público. Então, antes da JK, você já trabalhava com comunicação? Sim. Já Porque fazia palestras? já. Eu fiz jornalismo, obviamente, a vida me levou para isso. Não fiquei realizada justamente porque o jornalismo você tem um script. E eu me sentia muito engessada, não funcionava. Mas eu me apaixonei pelo desenvolvimento humano. Então, durante uns 8 anos, eu trabalhei com desenvolvimento de pessoas. Mas não 100% nichado e focado em comunicação. Surtei, porque eu realmente, como eu entrei muito nova nesse ramo, para lidar com pessoas mais velhas, eu tive que ser uma personagem. Pra impor. Isso foi muito difícil. Impor, né? Se posicionar. E não gostei, mas a pandemia me impulsionou a sair desse ramo porque as coisas mudaram. Eu trabalhava só no presencial. Eu não tinha uma marca forte no online. O universo já estava entrando no Instagram, nos vídeos, mas eu não tinha entrado nisso A ainda. pandemia veio uma grande mudança mesmo para esse digital. Total. Sim. E foi quando eu comecei a estudar isso, mas porque eu ia abrir um negócio de moda. Eu quis abrir uma empresa de camisetas femininas. E-commerce. Então eu comecei a estudar o digital, a me experimentar nos stories. E fui postando a minha vida
a minha transição de carreira em tempo real. Foi uma experiência maravilhosa, porque eu descobri que vender produto, assim, palpável, e vender serviço são dois universos totalmente diferentes. Com certeza. E eu não me identifiquei com a venda de produto. Em ter um negócio em que o produto é muito palpável, concreto, não rolou para mim. E um cliente antigo, da época que eu trabalhava com desenvolvimento de pessoas, ele me ligou em 2021, na verdade. Lá pelo agosto de 2021 e falou: Jennifer, eu preciso que você crie um produto específico de comunicação, mas precisa ser rápido. Eu tenho assim 2 dias, 2 fins de semana, 2 sábados para você entregar, porque os meus engenheiros são de fora, então eu vou ter que trazer eles para Londrina. Você faz? Falei, faço. E aí eu comecei a desenhar aquilo que eu acreditava, aquilo que eu não acreditava. Esbocei, fiz uma apostilinha no Word. E eu lembro que eu aluguei o salão de festas dos meus pais na época. Não tinha coffee break, não tinha slide, não tinha nada. E fiz. Mas eu gostei muito do resultado em pouco tempo. Eu falei, cara, E como que você se sentiu com essa primeira experiência? Pra mim, era uma oportunidade que Deus estava me dando. Porque eu estava passando muita necessidade financeira. E eu falei, nossa, eu agarrei com todas as minhas forças aquilo. Foi uma experiência incrível, me apaixonei por aquilo que eu tinha criado. Eu falei, esse negócio é muito legal. Ponto final, acabou, foi uma experiência boa, pensei que nunca mais repetiria. Porém, esse cara falou, Jennifer, foi muito bom. Eu tenho uma outra leva de engenheiros para te mandar. Eu fiz de novo no salão de festas, a mesma apostilinha, sem slide, sem nada, fiz e amei. Só que aí eu comecei a perceber uma coisa. Era um dinheiro que entrava com baixo custo. Um Só baixo investimento. Total. Eu não tinha custo com aquilo. E fiz. E ele me rendeu. Só que aí nisso eu fiz um materialzinho, eu mesma fiz uma arte e mandei para ele, se ele quisesse divulgar para outras pessoas ali da empresa. Ele divulgou e formou uma terceira turma. Nisso eu falei, cara, isso é um negócio. Vou oferecer para uma empresa. E fui, dei a cara a tapa e ofereci para outra empresa. Que é uma empresa que eu sou extremamente grata, que se chama CM Souza. E o proprietário, que é o Kleber, ele abriu as portas, falou, eu permito que você apresente, mas os corretores precisam arcar com o custo. Vamos ver se eles estão engajados. Você faz uma negociação especial. E eu não sabia precificar, né, gente? Eu cobrava assim. No começo, nada. né? De tudo é difícil. Um negócio que estava começando ali, imagina. Eu vou até abrir os números. Eu cobrava R$800. Por pessoa. Por pessoa. R$800 foi a primeira turma, a segunda e a terceira. E aí na segunda eu cobrei 880, mas à vista 820. 880 eu parcelava em 3 vezes. Olha só, comecei a fazer um negócio. Mas começa a pensar, 820 que seja. Vamos arredondar, R$800. Que custo eu tenho? Não tem nada de custo. Muito baixo. Apostila. O estabelecimento te dá Não sei se lugar. você... o coffee. Exato, o coffee foi por conta da empresa. Era Olha, quase que uma beleza. turma de então, 10. o coffee ainda era por conta da empresa que contratava. Então, uma turma com Muito baixo. 10 pessoas era quase 8 mil de lucro. Então eu falei, isso daqui tá me rendendo mais do que vender camiseta. Claro. E eu tava numa situação endividada, passando necessidades, eu falei, é um negócio. Só que aí, quando eu atendi a CM Souza, eu comecei a divulgar. E o meu único custo foi com vídeo. Eu falei, vou fazer algo profissional. Eu contratei alguém para fazer profissional. E aí começou a virar um negócio, porque começaram a vir pessoas interessadas. E claro, que se não fosse pela competência, né? Não teria chegado Não onde teria, chegou. E a grande sacada foi evoluído. que eu realmente acreditei que funciona, por ser um método prático, porém, rápido. Eu queria algo rápido, eu não queria mais trabalhar com treinamentos longos. E numa época que o mundo todo também estava se transformando e houve essa necessidade da comunicação, principalmente no digital. Porque por causa da pandemia, o digital evoluiu assim, muito rápido. E as pessoas tiveram que se virar nos 30, né? Se Correr reinventar. com isso, se reinventar.
E o digital, a comunicação no digital é tão desafiadora quanto a comunicação presencial, eu acredito, né? Porque tem muita gente que fala, não, eu falo super bem, eu consigo me expressar, eu consigo vender, mas coloca um celular na minha frente, eu travo. Acho que você já escutou muito isso, né, Jenny? Esse foi o principal gatilho e gancho que eu usei para vender as mentorias. Fazer no digital. E explica para quem não sabe, para quem não é daqui de Londrina, o que é a JK Academy hoje, Jennifer? A JK é primeiro tem as minhas iniciais. Voltando para a época da infância, eu realmente falo que uma coisa é o talento que Deus me deu. Eu acredito que a missão que Deus me colocou nesse mundo tem a ver com comunicação, é inevitável. Mas quando eu tinha lá meus 8, 9 anos, a gente às vezes... Eu sou de Maringá, né? Então minha família toda é de Maringá. A gente viajava para Londrina, que era uma super viagem para nós, para vir no Shopping Catuaí. Pra quem não sabe, Maringá, Londrina, a distância é de 1 hora, gente. Apenas. Mas pra mim era a viagem, sabe? Eu achava o máximo. Cidade grande, shopping. Total. E aqui tem a Avenida JK, Avenida Juscelino Kubitschek. Só que as minhas iniciais são JK e eu falava, mãe, quando eu crescer, eu vou ter uma empresa chamada JK. As iniciais do meu nome. Minha mãe falava, mas ó, tá vendo essa avenida aqui em Londrina? É JK de Juscelino Kubitschek. Eu falava, não, mas vai ser JK de Jennifer Koyama. Gente, eu não tinha associado JK, Avenida JK. Eu falei, que Juscelino Kubitschek? E eu falava, o mundo vai conhecer Jennifer Koyama. Maravilhosa. Então a JK tem as minhas iniciais, mas o foco da empresa JK Academy é comunicação. Comunicação com pessoas na hora de liderar, para falar em público, para gravar vídeos. E é um método que tem como premissa, como essência, destravar a comunicação das pessoas, porém, sem engessá-las. Porque eu não conheci no mercado nenhum método de comunicação e oratória que não engesse as pessoas. Me desculpa, técnica de oratória é importante? É super. Mas sai um monte de gente enlatada seguindo técnicas que perdem a naturalidade. O que você falou também, né? Daí você acaba vestindo um personagem Total. no palco, um personagem nas redes sociais, e isso não sustenta por muito tempo. Não, e é um sentimento de incongruência muito grande. Porque eu era um personagem ali no palco, só que quando eu descia do palco, eu comecei a sentir um medo absurdo das pessoas descobrirem que eu não era tudo aquilo. E aquilo doía na alma. Eu falei, não... Eu demorei para entender que a congruência é um valor para mim. É um valor inegociável para mim. Então, para mim, foi muito importante essa descoberta. E aí, sim, pelo fato de eu ter sido um personagem por muitos anos, que eu criei um método em que ajuda as pessoas a serem reais. E não perfeitas. Serem reais e não personagens. Exatamente. E eu e a Jura, a gente pode falar com propriedade. Sim, com certeza. Porque nós duas já fizemos a mentoria com a Jennifer. E, gente, nossa, gente, é uma transformação, realmente. E não é sobre a técnica somente, em si. Mas ela consegue extrair da gente o que a gente tem de melhor. Total. É uma transformação interna. Eu falo assim, gente, eu sou o antes e o depois da mentoria da Jennifer. Isso. É incrível, você mexe tanto com as nossas emoções e faz tanto a gente acreditar, às vezes, na gente mesmo, né? Que a gente como não é desse mundo, cheio de inseguranças, cheio de medos, falando pra pessoas que a gente não conhece, tendo que imitar macaco no palco. Não dá spoiler, não dá Mas você spoiler. tem que fazer, porque agora, inclusive, tá sendo lançada a mentoria online, né? Total. Hoje começa. Hoje, olha. As gravações e vai ser um curso gravado. Porém, se a pessoa quiser um acesso ali, um acompanhamento, vai ter também, mas eu vou postar em breve, porque eu não quero fazer só mais um curso gravado. Eu sou muito contra essa coisa rasa. Curso raso, eu sou contra. Técnica rasa, eu sou contra. Tudo você tem que ter uma essência. Então, o nosso método online, eu não quero que ele seja raso. Como nada, gente. Tudo que ela faz é extremamente profundo e maravilhoso. Gente. Ó, puxou a sardinha totalmente. Mas até, por exemplo, assim, ó, vício de linguagem. As escolas convencionais de oratória vão te ensinar que não pode falar vício de linguagem. Bom não. Bom é um vício de linguagem horrível. Bom não. Mas qual que é a essência disso? Não tem a ver, não é que é proibido. Não é sobre isso.
Mas é que o vício de linguagem demonstra que o orador está inconsciente. Então, o meu método não vai trabalhar o vício de linguagem, ele vai ajudar as pessoas a ficarem mais presentes. Você entende que o que aparece na comunicação é só reflexo de como a pessoa está vivendo a vida dela. Sim. Às vezes a pessoa está fazendo um pitch engessado ou inseguro, não tem a ver com o pitch em si, mas tem a ver com a pessoa, às vezes, ela não se descobriu na profissão. Então eu preciso tratar a raiz da coisa. Um pitch é verdadeiro quando ele é falado do coração. Você vai conseguir vender bem sua empresa quando você realmente está conectado com ela e acredita naquilo que você vende. Então você tem que tratar a raiz, você tem que ajudar a pessoa. A minha mentoria vai te dar um chacoalhão. Acorda, sai do modo automático. Só se conecta com a tua missão, comunica o teu propósito. O falar bem é consequência, entende? Sim, a consequência que tem de dentro, né, da gente. Exato. Exatamente. Interrompi. Não, imagina, eu ia falar exatamente isso, que eu acho que essa naturalidade vem justamente da autenticidade, né? E conseguir extrair isso tem que ser realmente um trabalho profissional muito bem feito, como que a Jennifer faz. E a gente também te admira muito também pela sua trajetória profissional. Obrigada. Então, de tudo que você comentou aqui, dos desafios, né? Uma pessoa que, de repente, teve que mudar, se adaptar. E hoje é uma empresária de muito sucesso aqui em Londrina. A gente deseja cada vez mais. E conta pra gente, então, quais foram os livros que te ajudaram nessa sua jornada, na sua trajetória. O que você acha que uma pessoa, por exemplo, que quer empreender ou que está se questionando na carreira, o que você acha que pode ajudar ela a entrar nesse universo de uma forma com um pouco mais de clareza, assim? O que você acha que foi importante para você? Porque quando eu comecei a fazer as mentorias, você entende que eu virei autônoma. Uma coisa é ser autônoma, outra coisa é ser empresário. Mas para mim estava claro, mesmo quando era só eu, sozinha, fazendo as mentorias, eu tinha muita clareza que eu queria construir um negócio. Quando eu me apaixonei pelo método, eu queria transformar aquilo numa empresa. E é aí que a postura e a mentalidade precisa mudar. Eu já tinha lido um livro, eu gosto muito dos livros do Jim Collins. O primeiro livro que eu li lá atrás chama Feitas para Durar. Que é esse aqui, inclusive, ó. Feitas para Durar. E aí, conta pra nós, como ele te transformou? Todo empresário deveria ler. Só que na época que eu li, eu entendi, mas eu sabia que eu não estava no timing, porque eu ainda não tinha uma empresa. Mas isso aqui me ajudou no início, quando a JK começou a virar um negócio, eu comecei a ter equipe, por quê? Porque eu comecei já certo. Lógico, a gente erra muito, mas eu penso que uma coisa já estava claro para mim por ter lido esse livro, que se chama Cultura. As empresas, às vezes, nascem e os empresários, eles vão fazendo e vão apagando incêndio, e vai crescendo, e vai fazendo, e vai contratando. Só que ele esquece que existe uma essência na empresa, que é o que faz a empresa ficar de pé quando vem a tempestade. O que eu quero dizer com cultura? O que é inegociável para mim? Existe o que é inegociável para a empresa. Qual é o DNA, a identidade da empresa? Porque começam a entrar muitas pessoas, cada uma de um contexto, de um meio, com suas próprias crenças e valores. Mas existe o da empresa, que não pode se perder. Eu vejo que as empresas se perdem quando elas não têm clareza dos valores. Tem até não sei, nossa, devia ter até marcado, mas tem algo aqui que é incrível. Deixa eu ver se eu acho rapidinho. Mas que falam, aqui, já achei, ó, sobre números e valores. Vou ler para vocês, tá? Porque isso daqui, esse parágrafo desse livro inteiro, às vezes é um parágrafo que muda o jogo, né? Eu sigo isso. Números e valores. Aqueles que fazem os números, ou seja, aqueles que entregam resultado, e também compartilham dos nossos valores, esses são os que progridem e sobem. É esses que a gente dá oportunidade de crescimento ou uma futura participação. Esses são fáceis de lidar. É o que toda empresa quer. Agora, aqueles que erram nos números, ou seja, às vezes não têm o talento, não têm a competência, não estão entregando resultado, mas compartilham os valores, eles têm uma segunda chance. Porque você pode treinar. Você pode tentar ajudar a pessoa a desenvolver. E é possível. Aqueles que não têm os valores,
não têm os valores da empresa, mas também não entregam resultado, cara, Não faz sentido. manda embora. Não faz sentido. Não vai impactar, já não está entregando resultado, não tem os valores. Não coaduna com os valores. Agora, qual que é o problema das empresas? Esse aqui é o maior problema das organizações. É com aqueles que fazem os números, que são bons, que entregam resultado, que têm talento, mas não têm os valores. Nós tentamos persuadi-los, nós lutamos contra eles, nós sofremos com essas pessoas. E é aí onde a gente fica refém. Se você não tem muita clareza de qual é a cultura, o que tem que acontecer na empresa, o que é inegociável na empresa, e se você realmente não vive aquilo, você vai acabar tendo pessoas que não seguem a cultura. É aí onde fica o gargalo das empresas. Onde elas se perdem. Eu penso que ao longo dessa trajetória eu consegui ter essa clareza. Clareou muito pra mim. O que é valor da JK? Agora eu não tô falando de Jennifer mais. Tô falando nesse negócio. Porque às vezes eu aprendi uma coisa, tá? Como que você define um código de cultura do teu negócio? Aquilo que é muito óbvio, é da empresa, mas às vezes a gente cria um código de cultura para fazer com que as pessoas desenvolvam aquilo, passem a viver aquilo. Então, às vezes, tem algum valor que eu subo ali que nem não era um valor para mim, mas eu preciso desenvolver e passar a ter uma conduta para ser uma boa dona do negócio. Entendi. Então, é um livro sobre cultura que me ajudou muito. É que muito dizem, né? Se você contratar uma pessoa que ela não sabe sobre a técnica, mas tem os valores, ela tem princípios que são ali alinhados com o que você quer para sua empresa, tudo bem. O resto se ensina, o resto é treinável. Sim. A pessoa pode aprender. Agora, não contrate a pessoa apenas pela técnica dela. Total. Porque daí, se ela não tiver os mesmos valores, não tiver os mesmos princípios, não vai funcionar. Ó, um exemplo. Minha equipe, o Vinícius, por exemplo, que é o meu maior vendedor, ele não sabia vender. O Marcos, que agora também é um outro vendedor que eu treinei o Vinícius para treinar ele não sabia vender, eles não são da área comercial, eles nunca venderam na vida. Um é engenheiro, o outro é programador. E são meus vendedores. Isso eu acho incrível, porque a maior parte da equipe da Jennifer, gente, é tudo de engenheiro, né? Engenheiro japonês. Engenheiro japonês, tá tudo ali. O japonês é um requisito, né? O pré-requisito já para entrar. Quem quiser trabalhar, a gente vai deixar aqui. Se não Tem que ser for, japonês. se não for, mas for engenheiro, pode vir também, que a gente tá. Eu gosto muito de engenheiro, da Mandem mentalidade. seu currículo. O Vinícius não sabia vender. Então, às vezes, você tem que treinar desde o aperto de mão. Só que o Vini tinha uma coisa muito importante que eu sempre valorizava. Cara, ele faz o que tem que ser feito. E eu penso que isso é uma das coisas muito importantes da JK. Você tem que fazer o que tem que ser feito. Não é minha função varrer esse chão, mas se precisar lamber, eu vou. Então, todos têm essa mentalidade. Todos que foram entrando, eu deixo muito claro isso. Não é tua função, mas o outro está precisando. Então, a gente faz mais do que a nossa obrigação. Isso é muito claro e evidente na JK. Fazer além do qual ele foi contratado. Exato. Pelo qual ele foi contratado. Faz Isso o que eu tem que acho ser muito feito. legal, porque daí você inspira eles, a sua equipe, a ter realmente esse espírito de equipe. Eu já vi liderança, que eu não posso considerar como liderança, que cria uma concorrência entre Entre os os próprios colaboradores, Uhum. porque na cabeça desse líder, ele entende que criando essa concorrência vai fazer com que um tente criar mais que o outro, que dê números, que entregue números para a empresa dessa forma. Mas daí cria aquele ambiente completamente agressivo, competitivo. desgastante, que fica um ambiente realmente ruim, pesado. É que a competitividade você tem que saber como usar. No caso do Vini, esse meu colaborador, ele já tem um perfil competitivo. Ele é competitivo, ele é o mais competitivo da equipe. Mas a área comercial tem baixa, tem queda. E aí? E aí ele se cobra, se martiriza, sofre. Então, muitas vezes, meu trabalho com o Vini é baixar a resistência, baixar o estresse. Diminuir o estresse. Ó, o seu valor é único pra mim.
Não é porque você não tá entregando resultado que você não tem importância pra mim. Então, você tem que saber também com cada um com quem você tá lidando. E a outra coisa é liderança feminina. Então, assim, pode ser leve. Algo que os meninos sabem muito, isso é da Jennifer, é que a minha intuição é aguçada e eu uso no negócio. Ah, mas não faz... Não tem racionalidade. Às vezes tem coisa que é ilógica. Mas a minha intuição tá falando. Tem coisa que a gente não explica. E aí o Marcelo, que é do financeiro, fala... melhor esperar, porque se a tua intuição tá falando, porque eles sabem. Se a minha intuição tá gritando, cara, é porque tem um sinal ali de alerta. E é muito da liderança feminina também. É muito do feminino, né? A Muito. intuição. Essa Total. sensibilidade. Total. E é muito gostoso, assim, algo que eu tento levar pra eles é a leveza. Então tem vídeos nossos, assim, divertidos, porque é o meu jeito. É o meu jeito e acaba sendo da cultura JK. E você Sim. transfere isso pra gente. A gente consegue ver quem acompanha a Jennifer no Instagram dela, o pessoal ou da JK. Ela publica também o dia a dia dela e da JK da empresa. Um dia normal na vida da Jenny. Mas um dia Sigam normal. lá pra saber como E é. ela se comunica, né, como uma ótima comunicadora. Ela passa realmente tudo isso que ela tá falando aqui. Dessa Que legal! Como ela lidera, a gente consegue enxergar Ai, isso. que bom, Você que bom. transparece, você mostra tudo no Instagram e é exatamente coerente com o que você acabou de falar. Que bom. Tem gente aqui que julga, tá? Mas assim, Mas vai sempre sempre tem. ter. Mas a sempre. minha equipe tem apelido. Entende? O Vini, que é o vendedor, é o The Dog. É o The Dog. E eu acho forte, entendeu? É o The Dog. Marcelo, eu falava, cara, Marcelo não, vamos trazer uma coisa aqui fortello. Ele falou Celo. Que Celo? Celo? Não, Cello. Então cada um tem um apelido ali, entendeu? Marina Uner, não, que Marinata. Então assim, a gente vai... normal. Nenhum normal. Então, mas eu gosto disso. Sim. Entende? Esse carinho. A gente tem que saber separar, lógico, tem momentos que o assunto é sério, os meninos sabem bem disso. Mas pode ser leve. Uma coisa que eu sempre falo, acho que as pessoas têm uma certa confusão. Não significa que ser leve é diferente de seriedade. Uhum. São coisas completamente diferentes. Então Sim. há uma seriedade, mas essa seriedade ela pode ser com leveza. Sim. São coisas completamente distintas. Tem estresse, tá? Com certeza. Tem estresse. Mas tem momento de leveza. Sim. Então, não é porque a pressão tá aí, a meta tá aí, tem coisa pra acontecer. Não é porque às vezes a gente se diverte que não tem momentos que, cara, ó, tem que bater a meta. Sim. É uma empresa? É uma uma empresa. E falando dessa questão de valores, Jenny, como então que a gente define os valores de uma empresa? Você acha que isso está muito alinhado com os objetivos ou também acaba se confundindo com valores pessoais? Ou você acha que o ideal é ter uma intencionalidade na hora de separar valores pessoais e valores da empresa? Como definir esses valores? Ó, é simples e complexo. Esse livro eu realmente recomendo para quem quiser isso. Eu penso que é o melhor livro que eu já li sobre missão, visão, valores e propósito. As pessoas pensam que é tudo a mesma coisa, não é? Então pensa assim, ó. Propósito é o motivo pelo qual eu existo nesse mundo. Por que eu tô aqui? Eu tenho um propósito a ser cumprido. Por que essa empresa existe? Ela tem um propósito com a sociedade, ela tem um propósito com o mundo. Missão é a forma pela qual eu vou cumprir aquilo. Hoje a Jennifer tem clareza do propósito dela. Agora, a minha missão é o como eu vou fazer isso acontecer. Então, eu tenho uma missão para atingir que está de acordo com o cumprimento do propósito. E os valores é aquilo que vai nortear, é inegociável para mim. Então, é muito desafiante você separar porque eles estão todos conectados. Falar para vocês que eu tenho muita clareza e nomes do nosso código, e o código de cultura envolve tudo isso. Ainda a gente não tem um nome bonito, mas a gente tem clareza de alguns, e um deles é fazer o que tem que ser feito. Aí tem outras coisas, tá? É opcional. Tem empresas que, dentro do central, aquilo que é o principal, tem empresas que têm Deus, outras não. Até porque, às vezes, chega num momento que não tem como. Eu tô tendo essa clareza ainda, mas para mim,
a espiritualidade está no valor central. Até porque quem vem para a mentoria, ainda que eu não fale diretamente, sai falando que se aproximou de Deus. Então, antes das nossas reuniões, a gente reza em equipe. Faz parte do que eu quero. Outras empresas, parceiras minhas, amigas minhas, não tem como central. Tem como um valor ali ao redor, mas não está no centro ali do DNA. Esse é um livro que ajuda muito, tá? Muito mesmo. Isso é uma coisa, inclusive, que eu admirei muito a Jennifer sobre esse posicionamento dela da espiritualidade. Que ela começou a mostrar mais, de fato, essa questão da espiritualidade dela, no Instagram dela, inclusive, porque quem estiver alinhado com isso, nossa, vai mais do que bem, vem. E quem não tiver também, tudo bem, amém, né? Sim. Mas é difícil, eu imagino que tenha sido difícil essa decisão, me posiciono ou não posiciono, porque tem as linhas que, né, falam, nossa, mas tem um risco aqui, não, vou me posicionar, porque é o meu valor, Jennifer, é o valor que eu quero para minha empresa. Isso, exato, assim, ó, a JK passou por fases. Eu acredito que quando ela nasceu e eu comecei a fazer as mentorias, ela nem se chamava ainda JK Academy, era a mentoria da Jennifer. Eu não tinha consciência de missão, de valor. Eu não estava consciente, eu estava fazendo pela lei da sobrevivência naquele momento. Não estava claro que aquilo ia se tornar o que é hoje, tá? Ao longo do caminho, eu fui vendo que a transformação, não é mais só dinheiro. Não, esse negócio está impactando a vida do pessoal que passa por aqui, porque eu comecei a ver o que acontecia com algumas pessoas. E aquelas pessoas lá no comecinho, me dando feedback 1 ano depois, eu falei, eita, coisa tá... É bom mesmo. É uma transformação. Isso aqui é mais sério do que eu imagino, não é só para eu pagar as contas e sobreviver, não. Isso aqui realmente impacta. E aí, olha que entra alguém da equipe, nossa, transformou, o Vini é outra pessoa. Ele abandonou a carreira de engenheiro para vir. Ele tem perspectiva de vida, ele tem sonhos futuros. Então, eu comecei a perceber que a coisa era mais séria do que eu imaginava, sabe? E aí, você vai se apaixonando por aquilo, só que a JK passou por um momento de muita crise. Muita crise. O negócio posicionou, mas chega um momento que você precisa saber separar o que é dinheiro de uma empresa, o que é dinheiro pessoa física. E a pessoa física tinha muitas dívidas. E aí você fala, ferrou. Eu preciso virar empresária mesmo. Chegou num momento decisivo, crucial da JK, vai ou racha. E é um momento recente na minha vida. E naquele momento, quando você não tem opção, quando realmente você não tem nada, é onde você só tem Deus. E quando eu não tinha para onde fugir. Eu ficava brava com Deus, mas eu não tinha como, eu precisava dele. Entendeu? Eu tava brava, mas eu falei, cara, eu tô brava com Deus, mas não posso brigar muito, porque eu preciso dele. Eu cheguei nesse ponto. Mas foi nesse momento que a coisa aconteceu. O impossível aconteceu. E Deus falou comigo, através de pessoas e através de sinais visíveis. Visíveis, tá? E foi quando eu falei, não, eu vou reconstruir esse negócio sobre a rocha. Dessa vez, não é mais sobre a areia. Só que para construir sobre a rocha e não sobre a areia, ele precisou desmontar o castelinho de areia. Aí a coisa começa a ficar difícil. Só que ele me falou e deixou muito claro, e eu tomei a decisão de que esse negócio agora seria dele, para a honra e glória dele. E quando eu tomei essa decisão, em pouquíssimo tempo, milagres aconteceram. Eu tinha 2 dias para fazer X mil reais. Não era muito, era pouco. Não era pouco, era muito, na verdade. Era pouco tempo e muito dinheiro. Foi 29 de janeiro. Eu tinha até dia 31. Minha equipe também. A gente fez a nossa parte. Mas quem acompanhou de perto sabe que, humanamente, o que aconteceu foi impossível. A gente virou o jogo em 2 dias. Os meninos, a gente se uniu. Os meninos também estavam acabados no fundo do poço. Em 2 dias o jogo virou para nós.
E aí, quando começou fevereiro, a gente tinha estancado a sangria. Porém, a situação de fevereiro era feia. Cara, a gente tinha mais isso. E eu falei, em 5 meses, a gente precisa recuperar o equivalente a 5 anos. Meu Deus, é muita coisa. 5 anos. Mas foi feito. Então, agora vai falar, é competência minha? Também. Mas não é só. Isso. É competência dos meninos? Também. Mas não é só. E eu acredito que a gente tem que dar nome às coisas. Não é o universo, não é a lei do pensamento, não, é Deus. Deus. E tem que ser dado a glória de quem realmente fez acontecer, quem sustentou. E eu falei, por que ter vergonha de dizer a verdade? Não é mérito da Jennifer 100%. E eu comecei a posicionar isso sem medo. Claro, muita gente não gosta, né? Muita gente acha que eu tô misturando negócio com espiritualidade ou com religião. Não é sobre religião. É sobre realmente o que eu acredito e o que foi feito na JK. Ah, mas você tá levando a JK para um caminho... Não, vamos lá, de novo. Não foi eu. Não foi só eu. Então, você acredite ou não, você goste ou não, eu estou falando a verdade. Só. É a sua trajetória, a trajetória da sua empresa e o que sustentou vocês. Isso. Tem pessoas que não passaram por algo assim às vezes, mas todos que passaram, minha família é outra prova disso, sabe que tem competência nossa, mas tem a mão de Deus. E quem acompanha de perto é inegável. Não tem como ter sido outra pessoa assim, não é ele. Eu vejo que algumas pessoas chamam de sorte. Eu tenho amigos, empresários que falam que é sorte. Talvez eles não saibam que o nome é Deus, mas eu vejo que foi. E até um outro livro, Empresas Feitas para Vencer, é a continuação desse. Esse é o Empresas Feitas para Durar, esse é Empresas Feitas para Vencer. Jim Collins. Também do Jim Mostra Collins. pro pessoal, Jenny. E aí, o que esse livro agregou, além do Feitas para Durar? Aqui fala de liderança. Aqui cita mais a liderança, tá? Pelo seguinte motivo. Existem empresas boas, mas existem empresas excelentes. E é muito diferente uma da outra. Como existem profissionais bons, mas existem profissionais excelentes. O que difere? A empresa boa da excelente, um fator é a liderança. E se você vê os grandes líderes de empresas excelentes, tem um padrão. E eu falei, cara, olha, agora saquei por que a JK tem chance de ser excelente. Porque existe um fator que alguns chamam de sorte e outros Deus. Ponto final. Porque todos os líderes de empresas excelentes verificaram que, apesar da competência deles, tem uma coisa que não é eles. Que é superior. Que é superior. Alguns têm a chance de se conectar com isso. Outros crescem e não se conectam com isso. Talvez é por isso que não rompem a barreira do bom para o excelente. Simples assim. Você resumiria, então, em valores, liderança e espiritualidade? Para mim, sim. A espiritualidade talvez dentro, né, dos valores da empresa. Para mim, sim. Eu não consigo falar que a JK foi porque a gente teve um plano maravilhoso ou porque eu encontrei talentos excepcionais no mercado. Sim, boas pessoas, mas não tinham a competência ainda. Hoje eu vejo que tem, tá? Eles são excepcionais. Isso vocês foram construindo juntos com o alicerce ali desses valores, desses princípios que você estabeleceu na JK. Sim. E não é uma coisa assim, a Jennifer tá falando porque ela quer falar de Deus. Não, é porque foi. Essa é a história do meu negócio. Cada um tem a sua história, tem as suas crenças, tem o que acredita, que entende que ajudou, que não ajudou. E é muito importante esse seu posicionamento, porque pode ser que outras pessoas se inspirem nisso por medo de não ter esse posicionamento e a partir dessa conversa talvez se posicionar e as coisas fluírem ainda mais, né? Porque eu acho que a partir do momento que a gente começa a replicar o que a gente passou, usar o nome de Deus, né? As coisas fluem de uma forma muito melhor, porque aquela nossa verdade, aquilo foi o que a gente passou. E você não fugiu disso, você encarou isso e tem toda a minha admiração, como eu já falei pra você, né? E eu acho que, se não me engano, é uma frase até de Jim Collins que ele fala: nunca fuja de batalhas ou de brigas que podem estabelecer a paz.
Eu acho que é o Jordan Peterson quem disse isso. Então corta. É o Jordan Peterson. Foi Jordan Peterson que Mas disse são os isso? caras grandes. Eu falei um... São os caras grandes. Sim, faz todo sentido. Então ela, Exato. quero dizer com isso é que você encarou isso, que poderia ser que muitas pessoas julgaram, falaram, ela tá, não, mas você encarou porque foi a sua história, você acreditou, vou falar sobre isso, é o que aconteceu com a JK e é visível. Assim, a JK cresceu quanto nos últimos meses? A gente tá falando de meses. Meses. Uma coisa absurda. A JK, ela cresceu em posicionamento ao longo desses 3 anos. Porém, como empresa sólida, como negócio, eu digo que ela se fortaleceu esse ano. Visível. E aqui, olha, eu não terminei de ler, tá? Esse livro. Eu tô aqui, ó. Cara, depois quero falar disso pra vocês. Isso aqui é sensacional, mas tem algo que fala aqui. Sabe por que muitas empresas não saem do bom, de ser boa, somente? Porque elas não encaram a realidade nua e crua. Elas têm medo de encarar a realidade. O único passo para você vencer uma doença é encarando que você tá doente. A minha empresa estava doente. E é muito dolorido, porque vem aí o seu sentimento pessoal, você se sente incompetente. Cara, eu fui uma péssima empresária. Eu fui muito negligente, você começa a se culpar. Só que, de novo, quando você tá no fundo do poço, você não tem mais nada a perder, eu falei, quer saber? O que eu tenho? Eu não tenho nada. Eu fiz uma empresa com bom posicionamento, mas eu não construí um negócio. Então, mas para construir um negócio, o que vai ser necessário? Decisões são necessárias. Ok, Jennifer, você vai reduzir seu custo de vida nisso. Você vai fazer isso. Você não vai ter noites livres. Você vai trabalhar manhã, tarde e noite. Você vai ter que abrir mão disso e você vai ter que ter um foco. E você vai ter que abrir mão da tua vida pessoal por um período. Se você quer fazer 5 anos em 5 meses, você vai ter que, isso é necessário. Então eu tive que encarar a realidade nua e crua. E eu fiquei muito feliz quando eu li algumas coisas desse livro. Muitas eu ainda preciso melhorar e ajustar em mim, mas muitas coisas foram feitas. E funciona. Então, queria eu ter tido a oportunidade. Lógico, eu vejo assim, as pessoas cuidando da alimentação certinho e dormindo bem. Eu sei que igual isso é importante. gente, vai Olha, vai já eu vou. Mas, cara, essa não foi. Eu tentei dentro do possível, mas eu não consegui cuidar. Algo é negligenciado para você focar. Umas fases, né? São Algo é E o negligenciado. equilíbrio também tá nisso. Tem Sim, fase que a gente vai saudável, colocar alguma Sim. coisa, né? Que a gente precisa realmente ali focar, daí outra vai ficar Sim. daí em outra época Sim. outra. Eu precisei depender de energético, não, infelizmente foi necessário. Eu não conseguia ficar acordado. Eu não tava dormindo, né? Eu tava num ritmo de dormir no máximo 5 horas por noite. Porque além disso, às vezes de madrugada eu acordava com a mente fervendo. Então no outro dia era café energético. E aí a academia eu não tinha força pra ir. Não conseguia ter a disciplina de todo dia. Fiz no meu limite o que era possível. Alimentação, cara, foda-se, não dá. Não tem nem tempo de ir no supermercado. Eu vou comer o que tem na minha frente. Coffee de turma. Então, algo foi negligenciado. Mas eu tava com consciência do que eu tava fazendo. Sabendo que era por um prazo, Isso, que que você tinha data precisava, você precisava se sacrificar Sim. por aquele determinado período, sabendo onde você queria chegar. Isso, e até o relacionamento pessoal. Ela brincou que solteira? Não brinquei, é verdade. Não, é verdade. É verdade. Mas quando eu falei, ó, até junho eu vou focar no negócio, o negócio era a prioridade. Agora eu tô num novo momento, tá? Julho virou. Agora Foi eu tô saudável, já A gente pode fazer, leve. a gente já sugeriu fazer um J Tinder, JK Tinder, quem sabe, né? Ela vai ser a primeira, ó. Agora ela já tá disponível, tá? Assim, ela falou que era até junho. O jogo virou. Nós já estamos em julho, então já quem quiser dar uma investida, Eu virei a página. virou a página. Já tá virada. A gente tá colocando isso em público em rede nacional. Gente, olha, maravilhosa. Socorro! Essa beleza toda, uma baita empresária, inteligentíssima. Olha, eu tô me abrindo, viu? Eu tô numa nova fase, eu vou viajar. Decidi que eu vou viajar, tirar uns dias. Porque durante esse período todo, eu não parei pra descansar. Sim, claro. Desconectar. Eu precisava dormir um dia inteiro. Um dia inteiro. Pra tentar recuperar um pouquinho. É.
Mas essa é um pouquinho da minha história, do que eu vivi e estou vivendo. E tem toda a nossa admiração. Pode ter Obrigada. certeza disso. Você quer deixar um recado pro pessoal que você acha importante dessa parte do business, quem tá passando às vezes por uma fase difícil de reconstrução? Eu acredito que ter um negócio, construir uma empresa é realmente uma missão. Você quer cumprir um propósito e a empresa o caminho pelo qual você atinge esse propósito, você vive esse propósito. O propósito não é uma coisa que você vai alcançar lá no fim da vida, é algo que você vive todos os dias. E o que você faz precisa estar alinhado com isso. Tá? Então, empresa é missão. E tem momentos que você tem que ter clareza dessa missão, você precisa fazer o que tem que ser feito. E sacrifícios são feitos. Só que você sabe que é para cumprir algo maior. Então, eu fiz os sacrifícios que foram necessários. Agora, como, Jennifer? Não consigo, não tá claro, tá difícil. Tem gente experiente que te ajuda, cara. Jim Collins. Corta um caminho. Não é JK, mas é JC. Jim Collins. É Jesus Cristo. Jesus Cristo, ó, Jesus já é Cristo. Iluminado por Deus. Iluminado por Deus. E me ajudou muito e tem me ajudado. Esses livros têm me ajudado muito. Essa é uma leitura que eu tô relendo. Esse daqui é uma leitura que eu tô lendo e tem me ajudado muito nesse caminho, gente. É sensacional. Jennifer, a gente está extremamente grata por você estar aqui, por toda essa contribuição. Tenho certeza que com certeza inspirou muita gente. Deixa suas redes sociais para quem quer te seguir, para quem não te conhece, para quem tem interesse também nas mentorias da JK, que agora também vai ter a opção online, né? Sim, é @Jennifer Koyama, Jennifer com 2 Fs. Jennifer Koyama. E a da empresa @jkacademy.brasil. Muito obrigada, Jenny. Amei, gente. Obrigada. Maravilhosa. Esperamos vocês então no próximo episódio aqui do Virando a Página. Nos acompanhem. Até lá. Tchau, tchau.